Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Taigon da CoreArt. A partir de hoje, a gente vai começar a trazer uma série de vídeos aqui, um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai mostrar um pouco mais do nosso dia a dia, dos bastidores aqui da produção, algumas técnicas que a gente usa na fabricação, um pouco da nossa equipe, da história da nossa empresa, um conteúdo mais técnico e mais profundo sobre o nosso tema aqui, né? Nosso mundo dos bancos em couro. Então, se você é do ramo, trabalha com tapeçaria, ou se você acompanha o nosso trabalho aí, fiquem ligados aí que a partir de hoje a gente vai começar a trazer mais informações técnicas aí para você. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar um dos nossos processos aqui da fábrica, que é o nosso procedimento de inspeção de matéria-prima. Esse vídeo a gente vai focar nesse conteúdo, então vou mostrar para vocês o passo a passo. E esse procedimento ele tem início lá no almoxarifado. Então, vamos lá. Estamos aqui no nosso setor de recebimento, aqui é onde a gente recebe todos os couros e materiais que a gente adquire aqui na empresa. E antes desse material dar entrada na almoxarifado, a gente realiza aqui as inspeções, certo? Porque são necessárias as inspeções. Claro que nossos fornecedores são capacitados, eles dão garantia do material que são fornecidos para nós, tem toda a ficha técnica, tudo dentro das normas automotivas, mas esse é um procedimento que a gente precisa realizar sempre que a gente recebe lote por lote de material, para a gente ter uma segurança a mais aí no material que a gente vai estar colocando para o nosso uso aqui dentro da fábrica. Cada material exige algumas análises diferentes. No vídeo de hoje a gente vai focar na análise do couro, certo? O couro tem certos critérios que precisam ser analisados, já os sintéticos são outros critérios, espumas, linhas e afim. Cada material tem os seus próprios critérios. Então sempre que a gente recebe o lote de material, a gente separa ali 10% daquele lote total para a gente poder realizar essas inspeções aí. Se a gente receber um lote de 2.000 metros de couro, por exemplo, a gente vai separar 200 metros para a gente poder realizar todas as inspeções. E aqui está o nosso formulário de inspeção de lote, do couro legítimo. Nesse formulário, a gente instrui a nossa equipe aqui a realizar essas inspeções, onde a gente pede o tipo de análise que precisa ser feito, o método de testagem que a gente exige, os critérios, as tolerâncias e todas as informações ali que ele precisa saber, item a item detalhado, para que seja validado aquele material que esteja dentro dos conformes, dos padrões de qualidade que a CoreArt exige, beleza? Bom, e vamos para a prática. Qual que é a primeira análise que a gente precisa fazer aqui? É a análise de espessura. Qual é o método de testagem? A gente precisa de um espessímetro profissional, em específico esse daqui com essa abertura maior, para a gente poder testar diferentes partes do couro. Qual é o critério? Segundo a norma automotiva, o couro automotivo ele deve ter entre 1,1 e 1,5 milímetros de espessura. Essa variação acontece porque em diferentes partes da pele, né, a depender se você pega na pata ou na barriga, pode haver essa pequena variação. Então a gente precisa aferir diferentes pontos aqui para ver se está dentro desses critérios. A segunda análise que a gente vai fazer aqui é a análise de cor. E para isso a gente precisa comparar o lote recebido com o nosso standard, né, que é o nosso padrão de cores que a gente tem em nossa cartela. E a gente precisa comparar também com o último lote de sintético recebido. Como a gente fabrica também kits mistos, né, padrão 70-30, a gente precisa assegurar que a tonalidade do material recebido está adequada ao sintético e na análise do sintético também vice-versa, para que sempre haja harmonia entre as cores aí. Essa é uma análise visual mesmo, e aí a gente faz a comparação e retira um corpo de provas aqui para anexar ao formulário de inspeção. Próxima análise aqui é a análise de textura. Muito parecida com a análise de cor, a gente vai comparar o material recebido com a nossa referência, que é o nosso catálogo de cores. A gente vai comparar se a gravação do material está uniforme com o nosso padrão e também com o último lote de sintético recebido. A gente vê se está dentro
do mesmo padrão de textura aqui, de gravação da flor do material. A próxima análise aqui é a análise de metragem. Todo couro que a gente recebe, ele já vem metrado do curtume, em metros quadrados, que é a unidade que a gente utiliza. Porém, o couro, como vocês podem ver, ele é irregular. Então, é impossível medir esse couro sem a ajuda de um equipamento como esse daqui. Ele tem patas, ele tem buracos, ele tem formas indefinidas, né? E aí esse equipamento aqui, ele consegue fazer a aferição e transformar isso em metro quadrado para a gente conferir se a medida que foi informada pelo curtume é a medida correta que a gente efetivamente está recebendo. Essa análise de metragem ela é muito importante. Como a gente negocia couros em lotes muito grandes, às vezes de 8 mil, 10 mil metros de couro que a gente recebe de uma vez, se a gente aferir um percentual de diferença entre o que o curtume informou e o que a gente aferiu aqui de 10%, por exemplo, em 10 mil metros de couro, são 1.000 metros de couro que a gente está recebendo a menos. Então é muito importante a gente validar isso para a gente poder ter certeza que a gente está fornecendo para os nossos clientes que adquirem nossos couros a mesma metragem que eles compraram. Outra análise que a gente faz aqui é a análise de resistência a agentes químicos. Como que a gente faz isso? A gente retira um corpo de provas aqui da pele e aí a gente submete esse material a diversos agentes químicos muito abrasivos para a gente conseguir testar se esse couro não está soltando nenhum tipo de película ou coloração, nada que possa, com o tempo, apresentar problemas ao usuário, né? Então, cada canto aqui do corpo de provas foi submetido a um agente químico diferente e, como vocês podem ver aqui, ele não apresentou nenhuma soltura de nenhuma película, nenhuma perda de coloração, nenhum tipo de descascado, nada disso. Esse é o objetivo desse teste, para que você, quando adquirir o banco de couro conosco, possa usar seu carro aí tranquilamente, mesmo fazendo a manutenção, a lavagem semanal, e independente do tipo de produto que o seu lavador for usar para limpar os bancos do seu carro, você não tenha nenhum tipo de problema com relação a desgaste do material. Próxima etapa é a gente analisar a classificação desse couro. Como é de conhecimento de todos, o couro é um produto natural. E é natural que ele tenha marcas de vida nas peles, cicatrizes, carrapatos. Porém, quando a gente vai trabalhar o couro aqui na Coriarte, a gente exige uma classificação que o curtume precisa separar as melhores peles para poder mandar para nós, porque nós só trabalhamos com a classificação A. Então, como que a gente faz? A gente separa os 10% de couro daquele lote, traz aqui para essa máquina, onde ela estica o couro, essa prensa levanta, e aí a gente consegue visualizar melhor todas as imperfeições que tem nesse couro aqui. E aí a gente faz a nossa classificação para ver se as imperfeições que a gente encontrou aqui estão aceitáveis ou não. Como nesse pedaço que a gente está vendo aqui, a gente tem apenas essa área aqui de defeito, então a gente faz essa análise aí em 10% das peles para a gente conseguir identificar se o couro está dentro da classificação que a gente precisa, que a gente exige aqui na Coriarte. Mas uma análise que a gente precisa fazer é a análise do toque do couro. Aqui a gente analisa a maciez do couro, o toque dele, se está aveludado ou se ele está áspero, se ele está na maciez correta, que o couro automotivo ele precisa ser firme para se adequar bem aos bancos, ele não pode ser um couro muito elástico, porém ele também não pode ser um couro duro, ele precisa ser um couro que adeque bem às curvas do banco ali. É uma análise de feeling mesmo, que a gente tem uma pele que a gente usa como referência, né, que é validada e aprovada pela diretoria, onde a gente compara com a pele que foi enviada no lote de material para a gente poder sentir, né, se essa pele está dentro do padrão exigido. E por último, existem mais 2 testes que a gente precisa realizar dentro de um laboratório certificado devido ao equipamento que é necessário para a realização. Quem realiza esses ensaios aqui para nós é o Senai, e eu até gravei um videozinho como é feito lá para vocês poderem entender. A primeira análise é a análise de resistência a tração e alongamento, onde a gente submete uma amostra do material a um dinamômetro, onde ele vai fazer força no material para ver até quanto ele resiste, e ele registra isso, e esse torque que foi aplicado no material precisa estar dentro das normas do couro automotivo. E a última análise que precisa ser feita é a resistência à abrasão, onde a gente submete uma amostra desse material a um equipamento específico, onde ele simula
a raspagem, né? Como se fosse o entrar e sair do carro ali, onde a gente acaba raspando a calça jeans. Então ele faz a abrasão no couro ali e aí a gente configura uma quantidade de ciclos e o couro precisa resistir a todos esses ciclos sem apresentar nenhuma modificação, nenhum tipo de desgaste, para ficar dentro das normas do couro automotivo, certo? Finalizado todos os testes, todas as análises, a gente registra todas elas aqui no formulário de inspeção de lote. A gente anexa todos os corpos de prova que foram utilizados. O material ele é etiquetado e identificado, e aí sim esse material está pronto e validado para adentrar o almoxarifado e ser classificado para fabricação dos bancos em couro aqui na Coriart. Bom, então é isso, pessoal. Mostrei um pouco dos procedimentos aqui de qualidade que a gente tem. São cuidados a mais que a gente tem na fabricação. Lógico que, como falei no começo do vídeo, todos os fornecedores são especialistas, são os maiores do Brasil, inclusive. Tem todo um processo de validação desses fornecedores quando a gente inicia algum tipo de negociação com eles. Porém, lote a lote a gente realiza todas essas inspeções, porque é a maneira que nós temos de garantir a qualidade do nosso produto que chega até vocês aí. Se você gostou do vídeo, conseguiu tirar proveito de alguma coisa que a gente compartilhou com vocês aqui, deixa um comentário, deixa um incentivo aí para nós, para a gente seguir aí trazendo mais conteúdos para vocês. Por hoje é só, fico por aqui, até o próximo vídeo.